irmãs das lojas aqui reunidas, né, neste simpósio que até agora tem sido tão interessante. Nada é por acaso, né? O nosso palestrante anterior, nosso irmão Rogério, né, ele falou sobre a parte prática da teosofia, né, o que é muito necessário e interessante. E, por coincidência, eu vou falar só sobre a parte teórica agora, né, que também tem um interesse, porque é a teoria que dá os fundamentos depois para a prática, né? A teoria, ela valida a prática, né? A prática em si exige que você tenha um fundamento. Por que eu vou praticar isso daqui? Não, eu vou praticar porque... Aí entra a teoria que diz... Então, você tem o fundamento da necessidade de saber por que você vai praticar qualquer coisa. É sempre assim, né? E o fundamento teórico da teosofia, ele está bem claro no segundo objetivo da Sociedade Teosófica. Todos nós sabemos que a Sociedade Teosófica tem 3 objetivos. Isso, desde a sua fundação, já foi proposto logo nas primeiras reuniões, quando ainda dirigindo os trabalhos, ela presidente não, a Madame Blavatsky nunca foi presidente da loja da Sociedade Teosófica. Mas ela sempre foi a líder, aquela que esteve à frente, né? E desde os seus tempos, então, se foi proposto 3 objetivos para a Sociedade Teosófica, sendo que um deles, o primeiro, é formar um núcleo de fraternidade sem distinção de raça, sexo, credo, cor, condição social, etc. e tal. Então, totalmente igualitário. E isso é um fundamento teórico, né, que depois se torna um fundamento, uma prática dentro da Sociedade Teosófica. O segundo objetivo, que é aquele que nós vamos tentar desenvolver, é o estudo comparado de religiões, filosofia e ciência. Então, isso engloba praticamente quase todo o conhecimento humano. E é isso que é o segundo objetivo. Por isso que na Sociedade Teosófica se dá palestras, e essas palestras versam desde temas estritamente científicos, filosóficos, metafísicos, ocultistas, mágicos, enfim, é isso daí que nos dá a coluna de sustentação para, posteriormente, exercermos a prática teosófica. Madame Blavatsky, durante a sua vida, e até antes de ter fundado a Sociedade Teosófica, ela já era uma escritora, escrevia Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, e uma série de obras aí, né? Todas muito importantes. Ela já dialogava com os vários segmentos da sociedade e sempre contrapondo uma parte à outra. Por exemplo, quando ela dialogava com religiosos, ela contrapunha a ciência. E quando dialogava com cientistas, ela contrapunha a religião. Porque ela via que nenhuma das duas, independente uma da outra, são válidas, são suficientes. Elas têm que ser complementares, né? E aí, então, eu imaginei desenvolver esse tema, que é o estudo comparado de religiões, ciência,
e teosofia do modo que pegar os principais conceitos teóricos da nossa instituição e vê-los sob a ótica, primeiramente, da ciência, depois das religiões e, por fim, a ótica teosófica. Vamos começar, né, com o maior de todos os conceitos, Deus. Então, o que é Deus para a ciência? Bom, a gente costuma falar que a maioria dos cientistas é ateu, mas não é bem assim. Eu acho que muitos poucos cientistas são ateus. A maioria tem a sua fé, tem os seus conceitos, né? E quando muito, alguns se dizem agnósticos. E o agnóstico não é o ateu. O ateu é aquele normalmente presunçoso que fala com todas as palavras e com todas as letras. Deus não existe. Esse é o ateu. Entre os cientistas, não há esse limite extremo. Então, eles se colocam na fronteira entre os que creem em alguma coisa e aqueles que dizem não saber. O agnóstico. Eu não sei se Deus existe ou não. Então, pelo menos, esse não é pretensioso. Porque o pretensioso é aquele que julga conhecer tão profundamente todos os mistérios da humanidade, do cosmos, do universo, para poder fazer uma afirmação dessa. E perdão, acho que eu vou saber. Ontem eu tomei chuva e a luz está péssima hoje. Samira, eu já peguei a perturbação. Obrigado. A ciência, ultimamente, tem desenvolvido alguns conceitos que são englobados com o nome de design inteligente. O design inteligente é uma tentativa de admitir a existência de Deus dentro da ciência. Porque, por definição, a ciência não pode admitir a presença de Deus, porque ela trabalha sempre com provas, né? Então, se eu digo que a água, ou um cientista, um pesquisador, diz que a água ferve a 100 graus, prova. Então, ele tem que provar que a água ferve a 100 graus. Enquanto ele não prova, é uma suposição. Depois vira uma teoria, para depois, um dia, dizer, não, é uma lei. A água ferve a 100 graus. Então, agora aceitamos. É impossível fazer isso com o conceito de Deus. Então, esse design inteligente, ele busca, através dos efeitos, ver por trás deles uma causa, que seria um princípio criador, ou um ente supremo. E existe diferença entre um princípio criador e um ente supremo, né? A maioria das religiões, agora já nós vamos entrar no conceito religioso, acredita num ente supremo, uma entidade. Pode ser antropomórfica ou não, mas entidade.
é uma entidade separada de nós. Então, por exemplo, nas gravuras medievais das grandes catedrais e tudo mais, Deus é representado como um velho, um homem, sexo masculino, velho, barbas brancas. Se ele é velho, eu não sei se ele foi moço algum dia ou não, se ele nasceu velho. E ele é um ser, uma entidade com a qual a gente pode entrar em contato, falar, dirigir uma prece, pedir um auxílio, etc. e tal. Isso daí é um conceito religioso de entidade. E ele existe na maioria das religiões. Primeiro, existe em todas as vertentes do cristianismo. Ele existe no espiritismo, que é uma vertente cristã, nos evangélicos, nos católicos, apostólicos romanos, em todas as vertentes, né? No Islã também, Alá, né? O Deus único, potente e misericordioso. Então ele é um ser independente totalmente de nós, que olha para os homens com misericórdia, né? E procura aplicar a justiça divina na humanidade, exigindo algumas coisas, retribuindo com outras e castigando também aqueles que não o ouvem ou não o seguem. Então aí já é o conceito religioso de Deus. A teosofia, ao contrário, ela entende Deus como uma onipresença. Deus não está separado de mim porque eu sou parte da divindade. E não é só eu que sou parte da divindade, não. Essa mesa aqui também é parte da divindade. Helena Petrovna Blavatsky, no seu livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, ela diz muito claramente lá que não existe matéria morta. Tudo tem vida, tudo é vivo. E o conjunto de todas as coisas vivas é o que mais nos aproxima de um conceito de Deus. Então, os átomos, eles têm vida. Quando um átomo de cloro se une com um átomo de sódio, formando cloreto de sódio, sal, vendo toda essa modificação, que o cloro é uma coisa, o sódio é outra. Quando os dois se ajuntam, formam uma terceira. Isso é vida, né? Os cristais crescem, né? Então, a vida existe em tudo. Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela chega a afirmar que depois que nós morremos, o nosso cadáver, não estamos falando nem do nosso espírito, o nosso cadáver, ele está mais vivo do que nunca, porque ele está se decompondo. E essa decomposição é química. Então está se separando em partes menores de vida, que vão voltar para os ciclos da natureza. Isso, então, essa onipresença de Deus em toda parte é um conceito que mais se aproxima da verdade, né? Um segundo conceito, agora, tudo teórico hoje, sobre a origem do universo. Então, o que diz a ciência?
A ciência... Eu vou começar pela religião. O que o que dizem as religiões? Bom, depende de cada uma delas, né? Mas todas, de um modo geral, afirmam mais ou menos que Deus um dia resolveu criar o universo. E aí já é um paradoxo, já é uma incongruência, né? Porque até então, o que Deus fazia? Né? Quando perguntaram isso para Santo Agostinho, ele disse, preparava o inferno para quem faz perguntas que nem essa. Mas é uma incongruência, né? Então, se Deus é eterno e infinito, ele não viveu eternamente, uma eternidade inteira, sem fazer nada. E depois, para se divertir, resolveu criar o universo. Então, é um conceito meio bobinho, né? Esse é o conceito que nós lemos na Bíblia, né? No Alcorão, em quase todas as tradições. Menos nos Vedas, né? Porque nos Vedas se fala um pouquinho do Criador e tudo mais, de como foi a criação, né? E aí se refere que algum ser supremo talvez saiba como foi criado o universo. Ou talvez nem ele saiba. Veja bem, talvez nem Deus não saiba como foi criado o universo. Está no Rig Veda, né? Então, esses já são conceitos teosóficos. Mas, nos conceitos religiosos, não é isso. Todos eles têm um texto sagrado, seja a Bíblia, o Alcorão, sei lá, e neles se narra que um Deus um dia resolveu criar o universo. A ciência vê isso de um modo diferente. Ela se modifica nesses conceitos dia a dia, não é? Então, vocês vejam, antigamente a ciência, ou o que supostamente era a ciência da época, dizia que, pela observação, a Terra era o centro do universo. E o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Por quê? Pela experimentação científica. Viu o Sol nascer lá no horizonte, né? No Oriente, e se pôr no Ocidente. O Sol depois ficava um período igual, de 12 horas também, sem estar presente. Depois ele surgia de novo lá. Então a Terra é redonda e o Sol gira em torno da Terra. É a conclusão científica da época. Depois, essa conclusão vai mudando. Aí aparece Galileu, Newton, etc., né? E aí vem o heliocentrismo, não é a Terra que gira em torno do Sol. Mas até aí, a origem do universo, a ciência não se manifestava. Diziam, quando muito, que o universo é estável, sempre foi e sempre será aquilo lá. Então, o que se acreditava desde a da antiguidade pré-socrática até o século XVIII, um pouco antes de Helena Petrovna Blavatsky, né? Mas aí, os telescópios vão se aperfeiçoando, aparece um sujeito chamado Hubble, né? E ele olhando estrelas distantes. Bom, primeiro ele descobre galáxias,
que não se tinha nem conhecimento de galáxias. Além da Via Láctea, eles diziam que tem nebulosas, nébulas, não se sabe o que é. Depois, com o telescópio, não, são estruturas estelares iguais à nossa galáxia. E bilhões delas. E aí, ele também percebe que, pelo chamado o desvio para o vermelho, é complicado explicar isso daí, né? Mas o efeito Doppler, mais complicado ainda de explicar. Mas, cientificamente, ele acaba descobrindo que as galáxias estão se afastando, porque a luz se desvia para o vermelho, né? E o vermelho é a cor a onda eletromagnética mais curta, vamos dizer assim, né? Depois vai até o ultravioleta, tal, não sei o quê. Então, quando se desvia para o vermelho, é porque está se afastando e não se aproximando. E aí vem o seguinte questionamento. Se o universo as galáxias estão se afastando, não só numa direção, em todas, então isso está inflando. Então, se a gente voltar para o passado, está diminuindo. E vai diminuindo, e a ciência, então, conclui que o universo começou com um ponto, chamado Big Bang, onde, a partir desse ponto, uma grande explosão, mas grande mesmo, põe grande nisso, né? Que depois, durante bilhões de anos, foi se expandindo, está se expandindo. E vai até aonde essa expansão? Bom, primeiro, essa expansão desafia um conceito científico da gravidade, porque a força gravitacional atrai. Então, numa galáxia, ou no sistema solar, tudo deveria estar se aproximando. Se está se afastando, é porque... E a lei da gravidade existe. Então, é porque tem uma força que se opõe à lei da gravidade. Que força seria essa? Hoje em dia, a ciência desconhece qual é essa força, mas sabe que ela existe, atua e se chama energia escura. E a energia escura, ela é mais forte do que a gravidade. Então, o cosmos está se expandindo. Mas sempre ela vai ser mais forte do que a gravidade? Não, porque pela distância ela pode perder força. E aí a gravidade passa a ser mais forte do que essa energia escura e vai haver a volta, que os cientistas chamam de Big Crunch. Isso é a teoria mais recente que tem, com algumas variações, né, sobre a origem do universo, se contrapondo àquilo que dizem as religiões e os textos sagrados, que Deus um dia resolveu criar o mundo. E na teosofia, em que nós acreditamos? Nem numa coisa e nem noutra. Nós acreditamos basicamente na lei dos ciclos. É uma lei hermética que diz que tudo é cíclico. Então, a começar das menores coisas. A lei dos ciclos, ela pode ser observada quando você dorme e acorda. O dia e a noite, as semanas, os movimentos planetários, os movimentos da Terra ao redor do Sol, um ano, os movimentos do Sol em torno
da estrela Vega, ou qualquer coisa assim, 27.750 anos. Né? Então, são ciclos. E aí, na literatura clássica da Índia, a gente encontra isso com o nome de kalpas, né? Ou as idades, né? Tem a idade, e aí se fala em Manvantara e Pralaya. Manvantara seria o Big Bang. E Pralaya, um período depois do Big Bang e do Big Crunch, um período de repouso, onde, pela lei dos ciclos, passa a existir um novo Pralaya, um novo Manvantara. Né? O pessoal lá na Índia fala esses grandes ciclos, um dia e uma noite de Brahma. Brahma seria um conceito de Deus. Então, vocês vejam que Deus nunca ficou sem fazer nada, porque pela lei dos ciclos, né? E essa lei dos ciclos foi nos ensinada ou dada por Hermes Mercúrio Trismegistus. Essa lei dos ciclos, né, ocupa Deus o tempo todo. Primeiro em expandir a matéria, né, e com todas as consequências que vai havendo, depois retrair, aí depois tem o período de repouso, onde a própria divindade recolhe e faz a digestão de todas essas experiências para depois se iniciar um novo cíclico. Então, não tem fim, não teve começo. Né? Como diz o Bhagavad Gita. Né? E tão bem exemplificado naquela música do Raul Seixas, Gita, né? Ele diz, eu sou o início, o fim e o meio. Né? E também o filho que ainda não veio, quer dizer, o que ainda não aconteceu já é na divindade. Nós falamos da origem do universo, vamos falar um pouquinho sobre a origem da vida, que também, segundo as religiões, a origem da vida se originou por um capricho de Deus, né? na tradição judaico-cristã. Né? Ele pegou barro, né? Fez o homem, depois tirou uma costela, fez uma mulher, e é assim que se originou os seres humanos e a vida. E criou os outros animais lá, não se sabe como, não é explicado. É a criação. A maioria das culturas religiosas ainda aceita isso. Já a origem da vida pela ciência é um pouquinho diferente, né? Então, mas também é bastante mal explicada. Stanley Miller foi um cientista que já faz algumas décadas, foi em 1960, por aí. Ele fez uma experiência em laboratório tentando imaginar as condições da Terra há milhões de anos atrás. Então havia oceanos, a temperatura devia ser mais ou menos esta, deveria haver muitas nuvens, água que sobe e desce, relâmpagos, raios, né? Vulcões, mistura de elementos químicos nos oceanos, e esses alimentos acabaram se aglutinando, formando aminoácidos, que depois formaram proteínas, que se juntaram em proteínas mais complexas até formar o ácido ribonucleico, o desoxirribonucleico, o RNA e o DNA. E aí
esses conjuntos químicos adquiriram a capacidade de se duplicar, ou de se replicar. E assim surgiu a vida. Só que cálculos de probabilidades de outros cientistas, né? Outro ramo da ciência, que é o ramo que estuda probabilidades matemáticas, né? Afirmam que a probabilidade matemática de isso ter acontecido, todas essas junções, para chegar numa célula, por exemplo, né, são trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de combinações químicas exatamente na mesma sequência. É a mesma coisa que você ter aqui uma panela de feijões pretos, a outra de feijões brancos, jogar as duas no chão e se separar e se intercalarem os feijões, um branco, um preto, um branco, um preto, um branco, um preto, numa sequência perfeita. A probabilidade para que isso tenha acontecido é de 10 elevado à potência 130. Para quem conhece matemática, já é difícil imaginar isso daí. Para quem não conhece, é bom lembrar. Seriam o número 10 com 130 zeros. Esse é o número. Esse número é maior que todos os átomos do universo. Porque, vejam bem, né? É exponencial. Você tem um zero, você tem o 1, um zero é 10, 2 é 100, 3 é 1000, 4 é 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Com 7, 8 zeros, aí você está no bilhão. Imagine para chegar no 130. É um número maior que todos os átomos do universo. Então, por acaso, não foi. Aí entra de novo na ciência a história do design inteligente. Tem uma inteligência externa ao processo que orienta esse processo. Deus. As religiões, acho que a origem da vida é mais ou menos aquela que nós falamos, de Adão e Eva. E a teosofia? A teosofia, mais uma vez, diz que a vida não tem origem. Não tem origem. Por quê? Dentro da teoria dos ciclos, tudo sempre existiu. Os átomos sempre existiram. Não é? Então, apenas eles estão ora em manifestação, ora em repouso. Tudo vive, não existe matéria morta, a matéria sempre existiu, a vida não teve origem. É um ciclo infinito. Uma das definições que eu gosto muito de Deus, eu li num livro de Caio Miranda, que é um yogi, né? Brasileiro, né? Ele tem um livro chamado A Libertação pelo Yoga, né? E ele define Deus mais ou menos assim, ele diz, é o absoluto. Ele não tem nenhum condicionamento. Ele ele não tem nada que o condicione, porque ele é o absoluto. E esse absoluto, que no Oriente é chamado simplesmente de Tat, que quer dizer aquilo. Nem Deus eles não falam, aquilo. Tat. Aquilo cria universos e na reprodução eterna de universos finitos, Tat realiza a sua eternidade.
Eu acho muito bonito esse conceito. Bom, a origem do homem, outro conceito teórico, né? Que nas religiões o homem veio do pó e para o pó voltará. A ciência diz que o homem surgiu por evolução de seres inferiores ao homem. Macaco e antes do macaco, um mamífero lá e antes, até chegar nas células, né? E a ciência diz isso. Mas a teosofia já vê de um modo muito diferente. O homem surge por individualização de quaisquer mamíferos. Ou até, não ficou bem claro nos livros de Blavatsky, se pode ser também de pássaros ou qualquer coisa assim. Então, os seres, eles vão evoluindo, realmente eles começam com pequenas bactérias, micróbios, depois... E antes disso são vegetais e antes são minerais. Então a evolução, na verdade, começa lá no reino mineral, ou antes até. Começa com as mônadas. Mas quando ela chega ao reino animal, tem um momento que o animal, seja por aproximação do ser humano, ou então aproximação que pode ser boa ou ruim, né? Então, quando você adota um cachorrinho, por exemplo, você está dando condições a ele para que logo, numas próximas encarnações dele, né, ele se individualize, ele nasça como um ser humano. E nasça bem, nasça sem muita selvageria que caracteriza o ser humano nas suas primeiras encarnações. Mas pode ser também que você pegue um cachorrinho para cão de guarda e você dá comida para ele, deixa ele guardando a casa e esqueça dele, não dê a mínima bola. Como eu já vi gente que tem oficina mecânica e põe um cachorro que fica o dia todo e a noite toda lá, como cão de guarda. Então o dono chega lá, joga um bife, põe um copo d'água e é essa a vida dele. Esse animal vai se individualizar, mas não pelo amor. Ele vai se individualizar pelo ódio. Mas vai se individualizar, porque a evolução não para. Nós acreditamos, então, na reencarnação e na evolução. Bom, mais 2 itens. A verdade. O que é a verdade para a religião? A verdade para a religião é um livro sagrado. Seja o Alcorão, seja o Novo Testamento, o Velho Testamento, seja os Upanishads, o Bhagavad Gita, todas as religiões têm o seu livro sagrado, né? E a ciência? A verdade da ciência não se baseia em nenhum livro, ou melhor, se baseia em todos. A verdade da ciência, ela depende, ela é a experimentação. A ciência aceita tudo que for provado racionalmente. Então, ela parte de suposições, né? Primeira observação. Então, o cientista observa uma coisa, aí ele supõe que isso daqui seja um produto fabricado na China. Ele tira suposições. Aí depois ele faz experimentos para ver se ele confirma as suposições. Confirmando,
ele cria uma teoria que depois outros cientistas, lendo e procurando reproduzir esse experimento, confirmam ou desmentem. Se todos confirmarem, for unanimidade, então vira uma lei científica. É um conhecimento científico, a ciência avança desse jeito. Essa é a verdade para a ciência. A verdade das religiões são os livros sagrados e a verdade para a teosofia. A verdade para a teosofia vem, segundo Blavatsky, do conhecimento de mestres que um dia encarnaram aqui, alguns vindo de outros planetas, até os senhores de Vênus, né? Vindo de outras civilizações, em planetas distantes, e trouxeram uma parte do conhecimento. A outra parte do conhecimento, Blavatsky reconhece que é dada pela ciência. Uma outra parte, Blavatsky também reconhece que é dada pelas religiões. Ela afirma, na doutrina secreta, que as religiões têm um fundo de verdade. E se nós estudarmos todas elas comparativamente, nós vamos chegar a esse fundo de verdade. E também a teosofia aceita, além de tudo isso, a vidência. Existem pessoas videntes que têm uma capacidade que a maioria de nós ainda não tem, de ver coisas espirituais, né? Os próprios yogas, os yogins, aqueles que praticam a yoga, né? Eles chegando a um ponto máximo de desenvolvimento na yoga, eles podem ver o micro e o macro. E foi assim que Charles Leadbeater, ele, no seu livro A Química Oculta, ele descobriu elementos químicos que só depois de 5 ou 10 anos foram descobertos pela ciência e constam hoje na tabela periódica de Mendeleev. Então, o ponto de vista da teosofia, das religiões e da ciência. E, por último, a moral. A moral também é um princípio teórico, né? E para a ciência, o que é moral? Moral é a lei do mais forte. É a sobrevivência do mais apto. É o que apregoava desde Newton até Darwin e outros, né? Então, é uma luta onde sobrevive o mais forte, onde o mais apto sobrevive. Isso para a ciência. A moral para as religiões é o que está escrito nos livros sagrados. E ela é calcada no temor. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Eu não posso fazer isso porque senão na próxima reencarnação eu vou nascer pior. Existe uma imposição, né? Um temor, e por isso que muitas religiões aí se afirmam, né? Não, ele é uma pessoa boa, ele é um temente a Deus, ele tem medo de Deus. Isso é que é considerado uma pessoa boa, um temente a Deus. E na teosofia, para concluir, então, e para finalizar, a moral é dada por um conceito chamado unidade,
conceito que começou a ser desenvolvido por Pitágoras há 500 anos antes de Cristo. Pitágoras já dizia que existe o tudo e o todo, né? E esse tudo e o todo é a unidade. E a teosofia aceita isso também, a unidade de todas as coisas. Pitágoras levava tão a sério o conceito de unidade que a numerologia pitagórica ela é diferente de todas as numerologias outras, porque para Pitágoras o maior de todos os números era o número 1. Era o maior. Ele era o tudo e o todo. Quando dividido ao meio, vocês imaginem, então, uma circunferência, né? É o todo. Depois, dividindo ao meio, então aí viria o número 2, que é a dualidade. Já é o duplo. A luz e as trevas, o bem e o mal, o claro e o escuro, o frio e o quente. A dualidade, ou a polaridade, então, era o número 2. O 3 é a trindade de todas as religiões. O 4, os 4 elementos. Então, ele vai do número 1, que é o maior. O número 1 é o tudo, é a unidade. E Blavatsky também afirma isso, que todos nós somos parte de uma grande unidade. Por isso, todos irmãos, todos devem ser tratados de igual para igual, todos voltados para o primeiro objetivo da sociedade teosófica, sem distinção de credo, casta, sexo, religião, posição social, etc. Então, esses são os conceitos teóricos que nos regem. E a partir deles, então, entendendo esses conceitos, nós vamos começar a procurar. E o que eu faço com esses conceitos? O que eles me dão de prática? Pergunte para o Rogério, que fez a palestra anterior, ou relembrem o que ele disse, e aí a gente fecha a questão, tá bom? É isso.